Obrigada até pelo voto, tenho certeza que o professor espalhou ali nas redes dele também, pedindo voto aqui para a VMC News. Professor, queria trazer aqui um outro ponto para a gente conversar. Pode falar, fica à vontade. Claro, não esperaria menos de você, né, Paula? Obrigada, que isso, professor. Tremenda jornalista, super capacitada, né? Imagina. Não, Obrigada. Não há dúvida, não há dúvida. Tenho muito ajuda aqui para aprender a cada dia. Professor, queria falar um pouco, né, sobre um tema que mais cedo me chamou a atenção. Eu estava falando ali, né, mais cedo teve um alto funcionário russo levantando a possibilidade de Moscou destruir satélites comerciais do Ocidente que estão sendo usados na guerra. Ao mesmo tempo, inclusive, o presidente Vladimir Putin, né, inclusive ontem até falei sobre isso, ele teria anunciado que estava disposto a ter conversas com o Ocidente, que ele não iria usar armas nucleares, colocando ali, amenizando um pouco aquele tom do risco, mas também houve ali, por um outro lado, um tom contra, né, o Ocidente, num raro discurso dele, acusando as nações ocidentais, em especial os Estados Unidos, de quererem dominação mundial e utilizar a Rússia ali como uma ferramenta. Fiquei muito na dúvida, porque são pontos muito antagônicos, né? Primeiro ele vem falando que estaria disposto a uma conversa com o Ocidente, não uso armas nucleares, mas depois traz uma acusação Estados Unidos, trazendo um peso ali para o Ocidente. Segundo ele, Moscou está apenas se defendendo, tendo sim o seu direito de existir. Entender a sua visão em relação a isso, qual o peso, né? A gente pode ver se isso realmente acontecer, de destruir satélites comerciais no Ocidente. Será que isso aconteceria? Caso aconteça, qual pode ser a resposta do Ocidente / Estados Unidos especificamente? Veja, né, Paula, a situação é complexa por dois aspectos. Primeiro, interessa a Vladimir Putin utilizar armas nucleares? E a resposta é não, porque isso viria aí com uma série de consequências, não somente internacionais, mas até do ponto de vista doméstico. Afinal, a alegação para a invasão à Ucrânia era justamente o fato de que ele estava aí buscando uma expansão entre povos irmãos. Então, como é que você vai e utiliza armas atômicas contra um povo irmão? Então, esta é a primeira coisa, o aspecto da narrativa, que a impressão que a gente tem é que, por mais que Putin seja, não é, difícil de lidar muitas vezes, o fato é de que se reconhece que ele tem aí uma habilidade, ganha ao longo de uma vida toda na espionagem, de ter o sangue frio para tomar as decisões que ele entende como sendo as apropriadas naquele momento, no sentido de garantir aí uma prevalência e um papel importante da Rússia no cenário internacional. Em segundo lugar, obviamente que também já se nota que esta guerra está tendo um custo, esse custo é elevado, esse custo afeta tanto a Rússia como os países do Ocidente, afeta a China também, e o que acontece é de que você precisa, de alguma forma, forçar as partes à negociação. Então, quando Putin diz que não vai usar armas nucleares, ele mais ou menos acena uma bandeira branca e retira do argumento a possibilidade de uma escalada. E, em segundo lugar, uma coisa relevante aqui é que quando ele fala dessa situação do ataque de satélites, também é uma recordação de que, embora esteja oferecendo aí uma bandeira branca no sentido de que não vai usar armas nucleares, esta questão dos satélites pode ser muito mais prejudicial, essa questão dos satélites pode ser muito mais prejudicial do que até mesmo a utilização de uma bomba atômica na Ucrânia, não é? Porque se você pensar qualquer ação aí que envolva os satélites, alteraria muito daquilo que a gente faz hoje em dia aqui no nosso planeta, né? Porque você sabe que os satélites têm ficado cada vez mais relevantes para as atividades humanas, né? Até mesmo o uso do Waze e tudo isso se baseia na nossa localização por satélite, geosférica, uma série de coisas. Então, isso sim seria muito mais prejudicial, não somente para a Ucrânia, né, que se houvesse ali a utilização de armas nucleares, estaria distrito ao território ucraniano, claro que com a questão da radiação que poderia se difundir, mas essa ação dele parece muito mais
prejudicial para o Ocidente como um todo.